Irmãos e irmãs, boa noite. Você que pode abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 27. Antes de lermos, nós vamos fazer nossa confissão aqui a respeito da nossa Bíblia. Aqueles que ainda não conhecem, nós temos a palavra de Deus como verdade e temos criado o costume de fazer uma confissão sobre a palavra de Deus antes de começarmos as nossas palavras aqui no domingo. Então, você que pode, pegue sua Bíblia na mão e vamos ler juntos a confissão a respeito da palavra de Deus. Esta é a minha Bíblia. Ela é a palavra de Deus. É a verdade e não contém erro. Ela tem autoridade sobre todos, em todo lugar e em todo momento. Hoje o meu coração está pronto para se submeter à autoridade de Deus. Por meio de sua graça, aplicarei sua palavra na minha vida. Continuarei alicerçado na verdade de Deus para sua glória. Eu jamais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que isso seja verdade nas nossas vidas. Antes de nós lermos, deixa eu dar uma introdução sobre o que nós vamos estudar hoje. Nós vamos hoje passar pela última pregação sobre a vida de Isaac, focar um pouco mais na sua família. Hoje o foco não será 100% em Isaac, mas vai ser ali a última parte, onde Isaac tem um pouco de protagonismo no capítulo 27 de Gênesis. Antes de a gente ler o texto e chegarmos no texto, existe uma palavra que até mesmo tem sido muito disseminada nos últimos anos, que é a palavrinha disfunção. Não sei se você já ouviu a respeito disso aí, do que seria disfunção. Mas o dicionário diz que disfunção é algo que não funciona corretamente, cuja função se apresenta prejudicada. Na medicina, é algo que funciona mal, aliás, que significa o mau funcionamento das funções ou de órgãos. Essa palavrinha, disfunção, tem sido muito falada a respeito de relacionamentos. Hoje tem sido muito ligado a relacionamentos no geral, seja com famílias, casamentos ou amizades. Existem relacionamentos que são saudáveis e relacionamentos que são chamados de disfuncional. É só entrar em qualquer livraria que seja, que você vai ver hoje que existe algo muito grande, um número muito grande de livros, ou de literaturas, de pequenos escritos a respeito disso. Famílias disfuncionais, como ter um melhor relacionamento, como melhorar a sua família, algo do tipo. Sempre vai ter esse tipo de literatura nas livrarias. E olhe lá se não for o tipo de literatura mais vendida nos dias atuais. A nossa história de hoje, ela começa em Gênesis capítulo 27, e a gente hoje está na quarta semana a respeito das pregações sobre Isaac. Passamos por Abraão, estamos terminando Isaac. A partir da próxima semana vamos ter uma nova série sobre Jacó. Então a gente começa perguntando, uma vez que eu dei essa introdução sobre o que é disfuncional, o que seria uma família disfuncional? Olhando para a família de Isaac, olhando para algumas famílias que a gente conhece, o que seria uma família disfuncional? Uma família disfuncional é uma família onde uma família onde as coisas não funcionam do jeito que Deus quer, ou do jeito da vontade perfeita de Deus. Se trata de um colapso em relação ao funcionamento da família no todo, e hoje nós vamos ver esse colapso funcionando especialmente na vida da família de Isaac. Nós vamos observar como a família dele se parece com muitas famílias que nós conhecemos. Inclusive até algumas características que muitas vezes a gente deixa entrar na nossa família. A gente vai ver que Isaac e sua família, em muitos pontos, são muito parecidos com aquilo que nós temos em nossa família.
Às vezes nós queremos uma família perfeita, nós queremos que as coisas funcionem do nosso jeito, mas nós vamos ver que às vezes a gente acaba trazendo algumas características de Isaac e nós somos muito parecidos com ele e vamos se identificar com muitas coisas que acontecem na vida de Isaac e de sua família. O que é que caracteriza uma família disfuncional? O que é que a gente poderia ver? Aqui nós temos 5 características que pode qualificar ou mostrar que uma família ela é disfuncional. Primeiro, desavença. São quebras de relacionamento ou quebra de boas relações, resultando em membros da família que evitam uns aos outros. Nós conhecemos muito desse tipo de gente aí, que família que estão desunidas ou que muitas vezes tem membros dentro da própria casa que eles evitam estar se relacionando com os outros. Outra coisa, ira. Pode ser expressado ou mesmo reprimida. Normalmente é um resultado da amargura e falta de perdão. Às vezes a pessoa demonstra uma ira muito fácil. Às vezes as pessoas que reprimem sua ira, mas são pessoas iradas e isso acaba quebrando relacionamentos. Outra coisa que pode caracterizar esse tipo de família é a desconfiança. Resultado na quebra de comunicação. Às vezes a pessoa fez uma coisa que não comunicou bem ou não foi muito bem colocado por outro e isso acaba gerando um tipo de desconfiança. Outra coisa que a gente pode ver também que qualifica uma família disfuncional pode ser a desonestidade. Pessoa que não gosta de falar a verdade, a inabilidade de falar a outros membros da família, evitam a verdade, preferem evitar as consequências principais que levaram à disfunção. Aqui é aquelas pessoas, uma família que não querem muito enfrentar os seus problemas e acabam muitas vezes mentindo ou sendo desonesto para não resolver os problemas como deveriam resolver. E por último, essa lista não é exaustiva, é algo só que a gente coloca aqui que pode caracterizar algumas famílias, é o desrespeito. Os membros da família não respeitam realmente uns aos outros, nesse caso, o amor é condicional. Eu só respeito você se você me respeitar. Isso aqui, essas características, como eu falei, não são características exaustivas. Até mesmo famílias que são saudáveis, famílias que são muito unidas, podem mostrar algum tipo dessas características em algum momento. Não quer dizer, porque muitas vezes você demonstra um tipo dessas características que sua família está totalmente disfuncional. Não pode ser que sua família seja uma família saudável, mas que apresenta algum tipo dessas características que você pode saber resolver muito bem. Porém, aquelas famílias que são disfuncionais, elas têm esses problemas, mas elas não sabem resolver ou não procuram resolver. Apesar de ser uma palavra recente, ou uma palavra que tem sido usada mais recentemente, a família disfuncional não é nada novo. A ideia, na verdade, volta ao início do tempo. Quando é que a gente vê isso aqui acontecer? Quando é que isso aconteceu? Com Adão e Eva. Toda essa disfunção, ou tudo que a gente vê nas famílias hoje, que causa esse tipo de colapso nas famílias, tem origem no pecado. Nós podemos ver que quando Adão e Eva decidem desobedecer a Deus, especialmente Adão, que foi responsabilizado por isso, a responsabilidade de cuidar e de vigiar ali era dele, e Deus foi direto nele quando foi prestar contas. Mas a gente vê que a partir de quando o pecado entra no mundo, a disfunção familiar já acontece. Adão joga a culpa em Eva, que consequentemente também joga a culpa em Deus, que ele diz assim, foi a mulher que tu me deste. Ou seja, Deus, tu é culpado de ter me dado a mulher e a mulher que tu me deu me fez pecar. A mulher joga a culpa na serpente, todo mundo ouviu a voz de todo mundo e ninguém ouviu a voz de Deus. Ali começa a disfunção nas famílias. Não existe nenhuma família perfeita, a gente tem que saber disso. O pecado afeta todas as famílias, tudo que falamos, tudo que fazemos, de alguma maneira é afetado pelo pecado. Há muitas famílias disfuncionais mencionadas nas Escrituras, mas uma família realmente se destaca que as disfunções passaram de geração em geração. A gente vê 3 gerações aqui que a gente já viu, 3 gerações, e no caso a gente vai entrar agora na terceira, 3 gerações que a gente viu que foi totalmente, em algum momento da história, disfuncional.
A gente olha para a história de Abraão e Sara, como a gente viu já no estudo quando o pastor Timóteo deu. Vocês se lembram que quando Abraão e Sara não podiam engravidar, ela mandou que Abraão tivesse relações com Agar, saiu lá Ismael, né? E até hoje esses conflitos existem e até hoje causam alguns perigos e conflitos entre judeus e os descendentes de Ismael. Passamos para a segunda geração, Isaac. Isaac se casou com Rebeca após 20 anos de esterilidade. Ela deu à luz a filhos gêmeos. E aí a gente viu também que há uma trapaça, como a gente viu na semana passada, Jacó e Esaú, que não se entenderam, um passou a perna no outro, e a gente vê Rebeca amou Isaac, Rebeca amou Jacó, Isaac amou Esaú. Você vê aí já a disfunção na segunda geração. E ao chegarmos em Gênesis 27, as 3 gerações de disfunção familiar alcançam o ápice trágico da história. Os padrões negativos de relacionamento chegam ao ponto de destruir a família de Isaac. No início do capítulo, apesar da disfunção da família, toda a família está junta. Mas ao terminarmos o capítulo, a gente vai ver que toda a família ela foi dissipada. Há 4 personagens nessa história que a gente vai ver. Isaac, o pai, Rebeca, a mãe e os 2 filhos, Jacó e Esaú. Observem o seguinte sobre esses 4 personagens da história de hoje. Primeiro, todos os 4 são apresentados de modo desfavorável no capítulo. Nenhum é apresentado como algo a ser seguido de exemplo. Os 4 nunca aparecem juntos em momento nenhum. Você não vai ver os 4 juntos fazendo nada em momento nenhum. E outra coisa que a gente vai ver é que os 2 irmãos estão totalmente separados ou desligados um do outro. Apesar de terem nascido no mesmo momento, gêmeos, mas eles estão totalmente separados um do outro. Esse é o retrato de uma família disfuncional, uma família em caos, ao ponto de desabar. Padrões de pecados destrutivos são evidentes. O engano, a mentira, resultam numa grande conspiração que nunca foi resolvida até hoje. Isso aí é o desenhozinho que a gente vê, desde lá da descendência de Abraão. Depois que Abraão resolveu desobedecer Ismael, aí vem a descendência dele, que são os árabes. Aqui, da mesma maneira, Jacó permanece ainda pela misericórdia de Deus, segue os israelitas. Esaú, mesmo da mesma barriga, mas aí segue também para o lado dos árabes. Aqui está a descendência de Abraão, que é o sobrinho, que foi aquele que criou os árabes, e aqui está as 2 gerações, ou as 2 famílias, até hoje vivem em conflito. Até hoje. Perceba como uma família disfuncional ou escolhas erradas pode causar em decisões ou consequências trágicas. Vamos ler o texto. Eu vou ler até o versículo 29. É um capítulo longo, mas eu vou ler até o versículo 29. Dá para a gente captar um pouco da ideia do texto e depois eu vou desenvolver na história do texto. Gênesis capítulo 27 diz assim a palavra de Deus. Quando Isaac envelheceu e os seus olhos se enfraqueceram a ponto de não mais poder ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Esaú respondeu: Aqui estou. O pai lhe disse: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, a sua aljava, o seu arco, vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa, como eu aprecio, e traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho: Ouvi seu pai falar com Esaú, o seu irmão. Ele disse: Traga uma caça e faça uma comida saborosa para mim, para que eu coma e abençoe na presença do Senhor antes que eu morra.
Agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que eu ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o seu pai, como ele aprecia. Você a levará ao seu pai, para que coma e o abençoe antes que ele morra. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem peludo, e eu sou um homem de pele lisa. Se meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como zombador e trarei sobre mim maldição e não bênção. A mãe respondeu: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça somente o que eu digo. Vá e traga cabritos para mim. Ele foi, pegou os cabritos e trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida como o pai dele apreciava. Depois Rebeca pegou a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi ao seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fale, quem é você, meu filho? Jacó respondeu ao seu pai: sou Esaú, seu filho primogênito. Fiz o que o Senhor ordenou. Levante-se, por favor, sente-se e coma da minha caça, para que depois o Senhor me abençoe. Isaque perguntou ao seu filho: como foi que você conseguiu achar a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor, seu Deus, a mandou ao meu encontro. Então Isaque disse a Jacó: chegue mais perto para que eu apalpe meu filho, e veja se você é meu filho Esaú ou não. Jacó se aproximou de Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos realmente estavam peludas, como as de Esaú, seu irmão. E o abençoou. Então perguntou: você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu: eu sou. Então disse: traga isso para perto de mim, para que eu coma da caça do meu filho e abençoe. Jacó levou até ele e o seu pai comeu. Trouxe-lhe também o vinho e ele bebeu. E então Isaque, seu pai, lhe disse: venha cá, me dê um beijo, meu filho. Ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. E lhe disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor o abençoou. Deus lhe dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de vinho, que povos sirvam a você e nações o reverenciem. Que você seja senhor de seus irmãos, e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar, e bendito quem o abençoar. Vamos orar mais uma vez? Nosso grande Deus, o Senhor é o Deus da história, o Senhor é o Deus que criou todas as coisas, o Senhor é o Deus que direcionou todas as coisas. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui diante da história dos patriarcas, especialmente dessa família, uma família muito difícil, uma família onde quebrou a confiança um dos outros, onde não atentou para a sua palavra e sua promessa. Mas o Senhor soberanamente agiu por trás da história e o Senhor cumpriu o seu propósito. Nos ajude, Senhor, nessa noite a entender como essa família é parecida conosco e, ao mesmo tempo, como nós podemos aprender e nos voltar para Ti, Senhor, confiando nas Suas promessas e que o Senhor irá trabalhar nas nossas vidas, mesmo com todas as nossas falhas e disfunções. Em nome de Jesus eu te peço isso. Amém. Primeira coisa que a gente vai ver é a desobediência e o egoísmo de Isaque. A história começa com Isaque, já bem idoso. Isaque já está meio idoso, acreditando que está prestes a morrer, e o seu maior desejo era de assegurar que seu filho primogênito, Esaú, recebesse a herança e a bênção. A preocupação de Isaque, assim como Abraão se preocupou,
era que seu filho herdasse aquilo que o Senhor tinha dito, que seria as bênçãos que o Senhor iria dar para a descendência de Abraão. E aqui Isaac, mais uma vez, está preocupado com aquilo que o Senhor tinha prometido para eles, que é a descendência. Nós lembramos que no capítulo 25, Isaac preferia Esaú e Rebeca preferia Jacó. Porque ele gostava de comer as comidas do seu filho, era isso que o texto dizia. Então, de alguma maneira, ele criou um amor maior pelo seu filho Esaú. A intenção de Isaac fica clara no texto. A intenção dele é que Esaú, o seu filho, o primogênito, tivesse o direito e as bênçãos da primogenitura. Ao mandar Esaú sair para caçar, Isaac estava pedindo que Esaú fizesse o que o primogênito deveria fazer: assumir a liderança, assumir a questão da casa, da família, ser o provedor do lar. Assim que a refeição fosse preparada, Isaac iria abençoar o seu filho. O texto deixa muito claro isso. Agora a gente olha para o texto e o que tinha de errado nisso? Qual era o erro aqui na vida de Isaac? Na pregação anterior, a gente viu que quando nasceu Esaú e Jacó, Esaú nasceu primeiro, mas a palavra de Deus diz que Deus preferiu, ou de alguma maneira deu preferência e escolheu Jacó. O que Isaac está fazendo aqui? O que Isaac está por trás da linha fazendo aqui? Ele está mostrando que de alguma maneira ele está deixando de lado aquilo que Deus prometeu. Deus disse que ele tinha escolhido Jacó, e ele agora está querendo dar um jeitinho aqui para que de alguma maneira ele abençoasse o filho dele, que era o preferido dele, que era Esaú. Mas Deus tinha dito que o filho da promessa não era Esaú, era Jacó. O que a gente olha para esse texto e o que a gente pode aprender primeiro é que, apesar de ter passado por tudo que passou, de toda a providência de Deus, Isaac chega no final da sua vida e ele age de maneira egoísta, olhando para o filho que ele preferia e querendo que as bênçãos de Abraão, as bênçãos da aliança que Deus fez com Abraão, fosse herdada pelo seu filho primogênito. Evidentemente, Isaac tinha passado por todos esses anos não querendo aceitar a escolha soberana de Deus, pelo que a gente vê aqui. Agora, no final de sua vida, ele deseja fazer as coisas do seu jeito, em direta oposição à vontade de Deus. Ele sabia que Deus tinha escolhido Jacó, que era para ele ter confiado que Deus era soberano e sabia de todas as coisas. Mas ele vai diretamente de encontro ou contra a vontade de Deus. Ao fazer isso, Isaac cometeu 4 erros que a gente pode ver. Ele intencionalmente violou a palavra de Deus. Ora, se Deus tinha dito que Jacó era o filho da promessa, ele teria que ter confiado que Deus era soberano e Deus sabia o que estava fazendo. Ele violou aquilo que Deus tinha dito. Segundo, ele foi controlado por suas emoções e não pela fé. Ora, o meu desejo, meu amor pelo meu filho, eu quero abençoar o meu filho que eu mais amo. E ele foi controlado pelas suas emoções e não pela fé em Deus. Terceiro, ele ignorou o fato de que Esaú não estava qualificado espiritualmente para receber a bênção de Deus sobre a vida dele. Você lembra que Esaú simplesmente jogou o direito de primogenitura dele fora por um prato de lentilhas. O que isso significa para nós? Um homem desse, ele iria se vender em algum momento por qualquer outro valor. Ele iria ser o homem que iria levar as promessas de Deus, a promessa de expansão do povo de Deus sobre ele. Ele estava preparado para isso? Não estava. Isaac não levou em conta isso. E por último, ele tentou abençoar Esaú secretamente e escondeu o seu plano de Rebeca e de Jacó. Ele está tentando fazer algo aqui para que ele não fosse atrapalhado, porque um momento desse era para ser um momento solene em família. Olha, eu vou abençoar o primogênito, eu vou abençoar aquele que vai levar a promessa de Deus. Ele não faz isso, ele faz escondido.
Tanto que a gente vai ver que mais à frente, quando Jacó vai abençoar os seus filhos, ele reúne todos. Esse deveria ser o normal. Mas não é isso que Isaac faz. Nada disso importou para Isaac. Ele queria abençoar o seu filho favorito e assegurar que a herança de primogênito passaria para ele. Isso nos mostra que ele foi o primeiro nessa história a agir traiçoeiramente. O primeiro a ser desonesto aqui, o primeiro a querer agir fora da vontade de Deus foi Isaac. É isso que a gente vê no texto. E aí o texto continua. A gente vai ver o segundo ponto. Agora nós temos aqui a trama de engano e traição de Rebeca e Jacó. Ele planejou tudo, Isaac planejou tudo, como é que faria, mandou seu filho ir lá caçar, queria fazer tudo em secreto, queria abençoar o seu filho que ele amava, mas o plano não funcionou, porque Rebeca estava escutando às escondidas. A primeira coisa que a gente vê aí é uma falta de confiança da esposa no seu marido. O que ela estava fazendo escondida? O que ela estava fazendo ali no momento de conversa de um pai com um filho, já adultos? E aí a gente já vê uma conspiração de Rebeca e um intuito de traição por parte dela. Então Rebeca vai mais à frente, repetiu a Jacó o que tinha escutado e bolou um plano próprio. Isaac bolou o seu plano contra a vontade de Deus. Rebeca foi por trás aqui agora, bola outro plano também, todo mundo longe de Deus. Olha como essa família está desenvolvendo aqui a história. Quem ouviu o que a gente tinha visto nas semanas passadas? Acontecia algum plano, ou eles estavam precisando de alguma coisa. No momento em que Isaac foi para encontrar Rebeca, fizeram debaixo de oração. No momento em que Rebeca estava estéril, oraram. Agora, o que eles fazem aqui? Deus nem aparece aqui na vida deles. Eles nem consideram Deus aqui. O plano de Rebeca era simples. Jacó deveria matar 2 cabritos. Rebeca prepararia uma refeição deliciosa para Isaac. Ela, mais do que ninguém, conhecia o que o esposo gostava, certamente. Jacó, então, enganaria o seu pai e fingiria que era seu irmão Esaú. O alvo era de enganar Isaac, a fim de receber a bênção. Quando Jacó ouviu o plano de sua mãe, ele só tinha uma preocupação. A preocupação de Jacó não era se Deus ia ser desonrado. A preocupação dele não era se ele estava desonrando seu pai. A preocupação dele era só assim: se o meu pai me tocar. A gente vê a preocupação pessoal, uma preocupação egoísta dele. O que a gente vê aqui, ele não está preocupado com Deus, ele não está preocupado com seu pai, ele está preocupado com ele. E se meu pai me tocar? Obviamente, Jacó não estava preocupado no sentido ético ou moral, mas estava preocupado no sentido de ser descoberto. Ele estava decidido a fazer qualquer coisa, contanto que não fosse descoberto. Vejam as palavras dele no versículo 12. Olha o que ele diz aqui no versículo 12. Se o meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como zombador e trarei sobre mim maldição e não bênção. Não, ele não estava errado. Não seria apenas uma aparência de engano, seria uma conspiração intencional de enganar o pai. Há uma grande diferença entre aparência e realidade quando se trata de engano. Mas Jacó parece não se preocupar com isso. Jacó não está preocupado. Eu só vou transmitir uma aparência do mal. Não, ele tá querendo mesmo colocar o plano para frente. Ele está disposto a fazer qualquer coisa, contanto que não seja descoberto. A gente vê um egoísmo gigantesco aqui, mais uma vez, na vida de Jacó. Ele está pensando eu, o tempo inteiro. E se eu for descoberto? Eu não serei abençoado, eu serei amaldiçoado. Ele não está pensando no irmão, ele não pensa em Deus, ele não pensa no pai, ele não pensa nas consequências do que vai acontecer, ele só pensa nele. Rebeca então assume o controle. Quando Jacó disse, em vez de bênção, eu trarei sobre mim maldição, a mãe dele disse, caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo, vai e traga-o para mim. Rebeca estava claramente agindo como chefe do lar, como a cabeça da família.
poderíamos resumir sua personalidade com as seguintes palavras: ela era uma mulher forte, esperta, decisiva e astuta. Rebeca toma a direção aqui do lar. Rebeca toma a direção do controle de tudo. E ela disse: não, pode deixar que eu tenho um plano. Vá lá, faça o meu plano. E aí Isaac estava preocupado com ele. Se ele fosse descoberto, ele seria amaldiçoado. Ela disse assim, ela estava tão cega de um jeito de assumir o controle, que ela disse assim: se você for descoberto, que a maldição que seu pai colocar sobre você caia sobre mim. Ela não estava preocupada em obedecer a Deus, em honrar a Deus, em cuidar do seu esposo. A preocupação dela aqui era simplesmente que o filho preferido dela recebesse a bênção, ainda que a maldição que viesse sobre a vida dela. Nesta história, ela é a personagem dominante na família também. Isaac, aparentemente por ser idoso, não estava mais agindo como líder espiritual do lar. Quem pensou em enganar Isaac? Rebeca. Quem disse: traga 2 cabritos? Rebeca. Quem as mãos, a parte lisa e do pescoço com Jacó, de Jacó cobriu com as peles dos cabritos? Rebeca. Quem disse: caia sobre mim maldição? Rebeca. Quem disse a Jacó: fuja imediatamente? No final, Rebeca. A cada ponto da história, é Rebeca que estava no controle. E sempre com uma resposta ou solução para cada situação. Impressionante aqui que ela tinha uma resposta, parece que ela já tinha bolado todo o plano. Diante do que ela viu, ela trabalhou assim para bolar um plano que na cabeça dela é um plano perfeito, né? Como mãe, ela agiu na carne e não pela fé. Se na frente, Isaac como pai agiu pela carne, pelos desejos, pela emoção, Rebeca agora faz o mesmo, só que do outro lado. Aqui vai um conselho para as mulheres. Vocês podem aprender com os erros de Rebeca. E reconheçam a importância de confiar em Deus e de render a sua vida a Ele. Mulheres, aprendam com o exemplo de Rebeca. Não precisa cometer o mesmo erro para que vocês aprendam. Olhe o exemplo dela. Ela tomou a decisão de todas as coisas, bolou um plano fora da vontade de Deus. Olha o que aconteceu. Uma pergunta: se o engano era tão errado, por que Jacó caiu em pecado? Se o engano era tão errado, por que Jacó sabia disso e ainda assim ele caiu nesse pecado? Ele foi pressionado por uma mãe dominante, a gente vê no texto. Ele queria muito receber a bênção de Deus. Ele pensava que o fim justificaria os meios. Ora, Deus disse que eu sou o filho da promessa, então eu vou fazer do meu jeito. Vou trapacear, passar a perna no meu irmão. Se Deus disse, então eu posso tomar aqui as minhas escolhas. Ele não respeitou o seu pai o suficiente e ele não confiou na soberania de Deus. Irmão, se Deus tinha dito que Jacó seria o filho da promessa que iria herdar, Deus faria. Ele não precisaria ter tomado esses passos e enganado seu irmão. Acho que Jacó pode ter dito a si mesmo: Deus quer que eu tenha a bênção, então se Ele quer que eu tenha a bênção, eu posso trapacear, posso passar a perna um pouco no meu irmão, está tudo bem, porque Deus vai entender. Ora, Deus é Deus que quer, foi Deus que prometeu, então eu posso fazer isso de boa. Não tem problema nenhum, foi Deus que disse. A realidade é que Jacó está meio certo, né? Deus realmente queria abençoar ele, Deus queria que ele tivesse a bênção, e Deus entendeu o que ele estava fazendo, mas isso não significa que ele estava certo. O fato de o que dá certo não quer dizer que é certo. Essa é uma frase que a gente deve sempre guardar. E aí agora vem a conspiração por parte de Jacó. O que acontece em seguida é tão conhecido que nós nem precisamos muito colocar os detalhes, que a maioria de nós já conhece os detalhes. Rebeca colocou os pelos de cabrito lá no seu filho, entregou a comida para Jacó. Apesar de ser idoso e cego, Isaac percebeu que tinha algo diferente. A voz é de Jacó, mas a pele é de Esaú. Ele sabia que não havia passado tempo suficiente para Esaú pegar uma caça. Foi algo muito rápido.
Então Jacó, mesmo estando velho, Isaac, mesmo estando velho, ele sabia que não dava tempo Esaú ter ido caçar, preparar a comida e voltar tão rápido. Além disso, a voz não era a voz de Esaú. Além de tudo, além de não estar dando tempo, além de ele ser peludo, além de ele ter trazido a comida, ele sabia que a voz não era do seu filho, Esaú. Observe as diversas maneiras como Jacó enganou seu pai. Perceba o plano aqui de como o pecado cega a pessoa quando ela está querendo pecar contra Deus. Ela não vê a gravidade do que ela está fazendo. Perceba. Primeiro ele mente, uma mentira descarada. O pai pergunta: quem é você? Ele diz: sou Esaú, seu filho mais velho, seu filho primogênito. Depois, o mais absurdo de tudo é que ele blasfema contra o nome de Deus. Ele usa o nome de Deus para sustentar a sua mentira. Quando Isaac perguntou como ele caçou tão depressa, ele diz assim: o Senhor, o seu Deus, que colocou no meu caminho. Depois ele repete a mentira novamente. Você é mesmo meu filho Esaú? E ele diz: sou. Depois, uma intimidade desonesta. Ele se aproximou e o beijou, ou seja, ele beijou, o seu pai o beijou. Ele sabia que não era ele, mas a roupa com o cheiro do seu irmão, mais uma mentira. E ainda mais detalhes enganosos. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaac o abençoou e ele mais uma vez continuou calado. Isso não deve nos surpreender, irmãos, não deve nos surpreender. É isso que acontece quando você começa a praticar o engano. Uma mentira gera outra mentira e de repente tudo faz girar em torno da desonestidade, cria uma bola de neve sobre mentira, sobre pecado, e aí daqui a pouco está tudo normal. O pecado, ele é algo muito grave. Lembra da história de Davi? O que Davi foi capaz de fazer por causa do seu pecado? Mandou matar alguém que era do seu exército, da sua confiança. Mandou matar o esposo de Batseba, tomou Batseba para si. Tudo isso por causa do pecado. O pecado é algo que cega o ser humano. Somente pela graça de Deus e a obediência à palavra de Deus é que nós somos capazes de nos livrar dessa cegueira. Apesar das dúvidas, Isaac finalmente abençoou Jacó. Pensando que era Esaú, a bênção proferida envolvia 3 coisas: prosperidade, versículo 28, poder, posição e a proteção de Deus nos versículos 29. Jacó recebeu de seu pai Isaac as bênçãos da aliança que Deus fez a Abraão. Aquelas bênçãos que ele queria dar para Esaú e Deus queria que fosse dado para Jacó. Isaac agora coloca sobre a vida de Jacó. Mesmo no meio de tudo isso, mesmo no meio de toda essa disfunção, a vontade de Deus ela é feita. Outra observação nessa história nossa história toda é: quem é que estava conspirando contra quem? Quando a gente olha a história toda, quem é que estava conspirando contra quem? É uma história tão louca, cheia de engano, cheia de gente conspirando contra outro, que a gente é até difícil ver. Rapaz, quem era que estava conspirando contra quem? De um lado, Jacó com certeza enganou seu pai, Isaac. Mas Isaac, pensando que Jacó era Esaú, estava tramando contra Jacó, a fim de dar a Esaú a bênção que Deus tinha dito que era de Jacó. Ambos tinham um engano em seu coração, mas Jacó, mais uma vez, venceu. Parece que Jacó, mais uma vez, passou a perna, né? O mais interessante é que no meio de toda essa bagunça, de tudo que a gente vê nessa família bagunçada, toda essa disfunção, como a gente viu no começo, Deus cumpre aquilo que prometeu. Isso que a gente olha assim, por que Deus fez isso? Por que acontece isso? Deus já havia escolhido Jacó como filho da promessa. Isso, mais uma vez, não significa que os fins justificam os meios. Não significa que Deus aprovou aquilo que Jacó estava fazendo. Deus age e cumpre os seus propósitos e as suas promessas
mesmo no meio das fraquezas e erros de homens pecadores para cumprir o seu plano. Deus soberanamente age, mesmo quando homens pecadores tentam fazer a sua vontade. Pensando nessa história do ponto de vista de Deus, o que a gente pode ver? A gente olhou aqui a história agora, no nosso ponto de vista, e como a história está sendo contada. Agora, olhando do ponto de vista de Deus, nós podemos entender, primeiro, que essa é uma história sobre a soberania de Deus. Deus não é pego de surpresa com os pecados de Jacó, com o engano de Rebeca, com Isaac querendo desobedecer a sua palavra. Deus não é pego de surpresa. Deus é totalmente soberano e está guiando tudo, mesmo com aqueles homens e aquela mulher tentando fazer a história do seu jeito. Isso me faz lembrar de como a gente vai ver mais na frente, das palavras de José. Quando os irmãos pensam que pecaram contra ele, que ele chegou lá no Egito e tudo era um intuito de matar José. E José diz no versículo 50, no capítulo 50 e o versículo 20 de Gênesis, ele diz assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Deus está soberanamente ali agindo por trás de toda essa família desestruturada. Mesmo no meio de todo esse caos, o nosso grande Deus soberano está agindo por trás dessa família. E agora a gente vai ver o que acontece. Infelizmente, é uma família que acaba em uma desavença e uma desintegração. Aquilo que a gente vê no começo, uma família que até começa juntas, né, contando a história deles, agora termina o final da história toda destruída. Agora Jacó havia recebido o que queria, mas porque ele alcançou a bênção por meio de engano, ele haveria de pagar as consequências severas das suas ações. Versículo 30 diz assim: e aconteceu, depois de Isaac, que Isaac abençoou Jacó, e este tinha acabado de sair da presença de seu pai, chegou Esaú, seu irmão, vindo da caçada. Ele também fez uma comida saborosa e levou ao seu pai e lhe disse: levante-se, meu pai, e coma da caça de seu filho, para que o Senhor me abençoe. Então Isaac, o pai, perguntou: quem é você? Ele respondeu: eu sou seu filho, o seu primogênito, sou Esaú. A Bíblia então diz que Isaac começou a se tremer severamente quando aconteceu isso. O versículo 34 diz assim: ao ouvir essas palavras, versículo 33, perdão. Isaac estremeceu, sentindo uma violenta comoção, e disse: mas então, quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi tudo antes que você chegasse, e o abençoei, e ele será abençoado. A Bíblia mostra aqui que, ao descobrir a mentira e o engano, Isaac ficou inconformado. Jacó o enganou, traiu seu irmão. Imediatamente ele pensou sobre a realidade. Primeiro, Jacó havia enganado. Segundo, a bênção já havia sido entregue e não era mais possível voltar atrás. Era um contrato irrevogável que não podia mais voltar atrás de jeito nenhum. A gente vê então que o seu irmão, Esaú, irmão de Jacó, Esaú, ele então fica inconformado com isso. E aí Esaú disse assim no versículo 33. Esaú disse: não é com razão que ele se chama Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. O nome de Jacó é tido ou aqui traduzido como enganador. O nome de Jacó se tornou o seu retrato, se tornou o seu caráter. Um homem que justificava qualquer ação a fim de alcançar o que queria. Ele era um enganador. Ele vendeu um prato de lentilhas, uma sopa de lentilhas para o seu irmão, para conseguir o direito de primogenitura. Agora, mais uma vez, ele faz o que é possível
para passar a perna do seu irmão. O nome dele está totalmente aqui ligado ao seu caráter. A gente vai ver que mais na frente, na próxima série, Deus vai tratar isso com ele. Quando Deus transformar de fato o caráter dele. Agora a gente também não pode ficar com pena de Esaú. Porque Esaú fez isso consciente. Ele tinha vendido o seu direito de primogenitura. A gente viu que ele tinha guardado, ele tinha deixado isso como se não fosse nada importante. A promessa de Deus era que Deus abençoaria o filho primogênito e que ele seria pai de muitas nações, e para Esaú isso aí era nada, tanto que ele vendeu lá por um ensopado de lentilhas. Se ele houvesse valorizado essa posição, ele jamais haveria sido enganado. Deus teria direcionado a sua vida, mas esse não era o plano de Deus. Tudo isso é compreensível. Já Esaú estava irado. Esaú queria agora matar seu irmão. O desejo dele é o que a gente vai ver no versículo 41, que o desejo dele é o desejo de matar seu irmão. Tudo isso é compreensível. Quem pode culpar Esaú de estar zangado? Quem é de nós que não estaria zangado numa situação dessa? Ser enganado 2 vezes. Não ser só enganado, mas isso aqui era algo histórico. Algo que envolvia espiritual, familiar, financeiro, bênção para toda a terra. Não era qualquer engano. Qualquer um de nós estaria irado nesse momento. Nesse ponto, Rebeca volta para a cena. Ela diz para Jacó para correr, para salvar sua vida, porque Esaú certamente o matará. Lá no finalzinho a gente vai ver isso. Aqui no versículo 42. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, que queria matar seu irmão. De Esaú, seu filho mais velho. Então ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: Eis que o seu irmão Esaú se consola fazendo planos para matá-lo. Agora, pois, meu filho, ouça bem o que vou dizer. Levante-se, fuja para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fique com ele alguns dias até que passe o furor de seu irmão, e cesse o rancor dele contra você, e se esqueça do que você fez. Quando isso acontecer, enviarei alguém para trazer você de volta. Não posso perder os meus 2 filhos num só dia. Aqui a gente vê agora a preocupação de Rebeca. Ela manda o seu irmão voltar agora para a terra, que era a terra dela, onde o servo de Abraão foi buscar ela. Eventualmente, a raiva de Esaú deveria passar, e a mamãe mandava buscar o filhinho de volta, né? Sendo que ela nem tinha ideia de que ele ficaria lá com o seu filho pelos próximos 20 anos. Essa é a história que a gente vai ver depois. Um último detalhe nessa história. Rebeca tinha que bolar uma razão para que o seu filho saísse de perto. Rebeca tinha que bolar uma razão para que seu filho fosse encontrar o seu irmão. E para tentar justificar que o Jacó precisaria ir para Harã, mais uma mentira. Ela disse que foi para Jacó encontrar uma esposa que não fosse pagã. Isaac concordou, e lemos nos primeiros versículos do capítulo 28 que ele abençoou Jacó com a bênção que ele mesmo havia recebido de seu pai Abraão. Ela mente mais uma vez. Ela está mandando o filho dela embora porque ela está com medo dele morrer. Mas ela disse: não, nosso filho já encontrou mulheres aqui, agora vamos mandar Jacó para encontrar a descendência no nosso meio. E aí Isaac concorda com isso. O que vemos quando olhamos para trás e consideramos essa história como um todo? O que nós observamos aqui? Primeiro é que aqui nós temos uma família disfuncional, que no início mal consegue se manter unida, e no final a família desmorona sobre o peso do engano e da desonestidade. A família começa ali junta, mas mal consegue se ver eles próximos um do outro. Na realidade a gente não vê em nenhum momento um perto do outro, estão ainda unidos e distantes ao mesmo tempo, mas no final a família desmorona por completo. Jacó recebeu o que queria, recebeu o que ele bem desejava, mas pense dessa maneira: no início Jacó não foi abençoado, no final ele foi. Ou seja, ele recebeu o que ele queria. Jacó conseguiu o que queria, mas porque ele conseguiu por meios fraudulentos, isso custou a ele a sua própria família.
Deus tinha dito que ia fazer isso com ele. Agora ele tentou fazer dos meios dele. Ele tentou fazer aquilo que ele queria. E isso custou a sua própria família. Ele destruiu a sua família. Não tinha mais irmão. Os pais agora não tinham mais também. Ia estar distante. Sua família destruída. Ficou sem nenhum dinheiro, sem teto, desamparado. Fugiu para se proteger. Ficou separado do seu irmão. Humilhou seu pai. E pelo que sabemos, nunca mais viu a sua mãe, Rebeca. Uma última nota. Porque Jacó foi embora e Esaú ficou em casa, Jacó perdeu toda a sua prosperidade material que teria por meio de sua herança de Isaac. Se ele tivesse ido pelos meios corretos, ele teria toda a herança, a bênção de Deus estaria sobre ele, mas por causa disso agora ele ficou sem nada. Jacó conseguiu o que queria, mas ele perdeu a sua própria família. Por quê? Porque ele não esperou em Deus. Ele não esperou aquilo que Deus disse que ele deveria esperar. Salmo 37, o versículo 5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Não foi essa a realidade na vida de Jacó. A realidade é que a maioria de nós quer ficar quieto e não quer ficar quieto e não quer esperar. A maioria de nós é igual. A gente não quer, nós não queremos esperar, nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, nós queremos sempre dar o nosso jeitinho. Dificilmente a gente começa um plano colocando nas mãos de Deus. Nós queremos as nossas respostas no momento em que a gente ora, do jeito que a gente quer. A realidade é que a gente é muito parecido com Jacó. A conclusão é que a gente vê aqui, embora essa história fale conosco em muitos níveis, talvez a lição principal tenha a ver com a importância de nós esperarmos em Deus. Podemos olhar para esta verdade tanto positiva quanto negativamente. Aquele que espera no Senhor, mesmo na dificuldade, não ficará decepcionado. Ou seja, nós olhamos para essa história, é difícil nós esperarmos no Senhor? É difícil. É mais doloroso? É doloroso. Mas certamente aqueles que esperam no Senhor e confiam nas suas promessas não ficarão decepcionados. Aquele que fica impaciente e não espera no Senhor ficará frustrado e agirá na carne e não pela fé. Foi o que a gente viu na história de Rebeca e também na história de Isaac. E através desse processo, essas pessoas ainda perdem as coisas que se valorizam nessa vida. Geralmente família, aqueles que querem viver pela sua própria maneira, não querem priorizar Deus, querem fazer aquilo que querem, acabam perdendo geralmente as coisas que têm valor nessa vida. Pense nessa pergunta. O que é que você está disposto a negociar nessa vida para conseguir o que deseja? Sua família, seus amigos, sua carreira, seus filhos, sua pureza, sua integridade? Para dizer de uma outra forma, que tipo de negócio você está disposto a fazer para forçar a mão de Deus? Que tipo de negócio você está disposto a fazer para forçar que a coisa aconteça do jeito de Deus? Quero lembrar uma coisa para você. Não existe, nós temos que lembrar uma coisa, não existe atalhos para os planos de Deus, para as promessas de Deus. Não existe. Cada atalho acaba sendo uma rua sem saída. Você já percebeu que cada vez que os filhos de Deus, os servos de Deus, e até nós, queremos pegar um atalho para fazer o plano de Deus acontecer, o que acontece geralmente? Nunca vi alguém pegar um atalho a respeito do plano de Deus e sair bem. É doloroso, pode até ser que as coisas aconteçam misericordiosamente, depois Deus traga as coisas de novo para o eixo, mas a pessoa vai sofrer as consequências da sua escolha errada. A gente precisa entender, irmãos, acho que nós deveríamos escrever isso em letras bem grandes. Deus não precisa da nossa ajuda para cumprir a vontade dele em nossa vida. Ele não precisa. Isso deveria ser encorajador. É humilhante saber que Deus vai cumprir a sua promessa, a despeito daquilo que a gente está fazendo, é humilhante. Mas isso deveria ser encorajador. Eu sou falho, eu erro, eu sou pecador. Se eu quiser tomar a frente da vontade de Deus, certamente eu vou bater no muro.
vou bater com a cara no muro, não tem para onde correr. Quando eu sigo o caminho de Deus direitinho, por mais que seja um caminho mais longo e mais difícil, é o caminho a melhor a se seguir. Se Deus quisesse, Deus disse que Jacó ia ter o direito de primogenitura, ele iria ter o direito de primogenitura. Ele não precisaria ter tomado as rédeas do caminho, ele não precisaria disso. Ele simplesmente precisaria confiar que Deus tinha dito aquilo que ele tinha dito. Nós não precisamos tomar as rédeas de Deus. Muitas vezes as coisas não vão acontecer do jeito que a gente quer, mas a gente tem que lembrar que Deus ele é totalmente criativo e ele é totalmente soberano. Às vezes as coisas parecem sair do controle, a gente está fazendo a coisa certa, a gente está seguindo o caminho de Deus, a coisa parecia sair do controle, mas Deus é totalmente criativo, ele está soberanamente guiando a história, ele está soberanamente nos guiando pelo caminho correto, pelo caminho que realmente devemos seguir. Mas quando interferimos, quando tentamos ajudar Deus, apenas bagunçamos as coisas. A verdade irônica é que sempre que tentamos ajudar Deus, podemos de fato conseguir o que queríamos, mas o preço será muito alto. A coisa mais difícil que se tem é nós orarmos como Mateus capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Orar desse jeito, pedir para Deus fazer a vontade dele nas nossas vidas, certamente é uma das orações mais dolorosas que tem. Nós precisamos tomar uma decisão de esperar. Nós precisamos tornar isso prático. Nós precisamos entender que a melhor decisão que nós podemos ter é esperar em Deus. Deus não precisa dos nossos atalhos. Ele não precisa da nossa mãozinha ajudando ali ele. Você poderia escrever num caderno ou poderia botar lá na sua geladeira uma ideia para você é colocar: com a ajuda de Deus, comprometo-me a esperar pacientemente no Senhor nas seguintes áreas. Com a ajuda de Deus, eu comprometo-me a esperar pacientemente no Senhor nas seguintes áreas. Você coloca a área. Eu preciso esperar pacientemente no Senhor, a conversão de um familiar, de um amigo, uma promoção no trabalho, a minha faculdade. O que é que você está querendo tomar à frente e não tem deixado Deus agir? Comprometo-me, com a ajuda de Deus, esperar pacientemente no Senhor nessas áreas. Toda vida que você se sentir tentado a dar a mãozinha para Deus, você vai olhar lá que você se comprometeu de esperar pacientemente com a ajuda de Deus. Seja qual for a situação, você pode ficar tentado sempre a dizer: ó Deus, o Senhor está se movendo tão devagar, eu vou precisar agir. Todos nós ficamos tentados a fazer isso. Todos nós. E nós precisamos colocar nossa confiança em Deus. Você precisa esperar, você precisa confiar em Deus, precisa ficar quieto diante do Senhor e ouvir a sua voz, deixar Deus falar com você. Seja feita a tua vontade, ó Senhor. Essa deve ser a nossa oração. Se demorar mais do que eu penso, será feita a tua vontade. Se eu não entender, será feita a tua vontade. Quando meu coração está cheio de medo, eu sou tentado a duvidar do seu plano. Tua vontade seja feita. Perdoe-me, Senhor, por presumir. Perdoe-me por presumir saber mais do que o Senhor. Senhor, custe o que custar, seja feita a tua vontade. Essa deve ser a nossa oração. Independente do que aconteça, independente das circunstâncias, seja feita a tua vontade. Me ajude a esperar, me ajude a confiar na tua vontade. Tomar os atalhos vai ser doloroso. Os planos de Deus vão se cumprir a despeito dos seus atalhos. Mas você pode passar por dores maiores. Dores que você pode evitar em obedecer a palavra de Deus. Lembre-se que o nosso maior exemplo de que nunca tomou um atalho foi Jesus. Aquele que é perfeito, aquele que deu a vida por nós, aquele que veio, cumpriu o seu plano, cumpriu o seu propósito, morreu por nós, ressuscitou, derramou o seu sangue para que nós tivéssemos vida.
nós precisamos confiar que se o Filho de Deus fez isso, o Deus encarnado fez isso, nós podemos também, com a ajuda de Deus, esperar a vontade dele. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Deus. Infelizmente, uma história muito triste de uma família totalmente devastada pelo engano. História que começa com uma tristeza por ver 2 filhos e um casal que não decidiram, nesse ponto de suas vidas, ouvir o Senhor e confiar no Senhor. É uma história também que mostra a tua graça, Deus, a tua misericórdia. Mesmo com os erros dele, essa família totalmente destruída, o Senhor cumpriu os teus propósitos. Ó Deus, se tem algum dos meus irmãos aqui que está com seu coração inseguro de confiar no Senhor, está querendo tomar as rédeas da sua vida e não está deixando nas suas mãos, que o Senhor possa agir nos seus corações nessa noite, Deus. Mostrar para eles que o Senhor vai cumprir os seus propósitos, independente daquilo que eles façam. Mas, Senhor, quando nós decidimos, com a tua ajuda, seguir a tua vontade e o teu propósito, Senhor, o caminho vai se tornar mais prazeroso, ainda que envolva dor, mas não vai ser aquela dor de desobediência, vai ser uma dor de saber que o Senhor está no controle de tudo. Ajude-nos, Senhor, com a tua ajuda, a confiar que o Senhor está no controle de tudo. Obrigado, Deus, pelo exemplo dessa família. Apesar de ser um exemplo duro, mas o Senhor não tirou da sua palavra. E o Senhor mostrou que nós podemos aprender com esses erros e podemos confiar na sua promessa. Podemos confiar na sua providência. Nos ajude, Senhor, a confiar em Ti. Se alguém ainda está aqui hoje e não colocou a sua fé em Jesus, está vivendo sem salvação, não tem certeza de que se morrer hoje vai estar com Cristo, que o Senhor possa trazer salvação nessa noite, Senhor. Como a Tua palavra diz, hoje é o dia de salvação. Que possa haver conversões e possa haver arrependimento verdadeiro. E que o Senhor seja glorificado em tudo, em nome de Jesus. Amém.